para verificação de quórum. Aproveitando aqui para registrar a presença do secretário de Governo, Fernando Posse, e do secretário de Defesa Social, Dalmo Rumier. Tanto que eu vou despassar da primeira vez. Flávio Faria, Tiago Cavelanha, pastor Valdir está ausente. O que é isso? Havendo quórum, solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Processados inscritos em discussão única. Primeiro, processados número 208 de 2012, 230 de 2012, 252 de 2012 e 03 de 2013, prestação de contas da empresa pública Águas Minerais Limitado, referente ao período de setembro a dezembro de 2012. Autoria, executivo, parecer, aprovação. Em discussão. Em votação. Por favor. Continua em votação. Processado, aprovado com 13 votos. Processado número 06 de 2013. Projeto de decreto legislativo que susta a aplicação do decreto executivo número 10.737 de 27 de dezembro de 2012, que aprova a alteração do dispositivo do Estatuto Social da empresa pública DME, Poços de Caldas, Participações de Sociedade Anônima, DME, a ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária da companhia. Autoria vários vereadores. Número 1, 2013. Parecer rejeição. Em discussão, leitura do parecer é a mesma coisa. A íntegra? Sim, a íntegra. Relatório. Já analisado previamente pelas assessorias jurídica e técnica legislativa dessa Casa, o processado legislativo número 05/2013 trata do projeto de decreto legislativo número 01 de 2013, de autoria de vários vereadores, que susta a aplicação do decreto executivo número 10.737 de 27 de dezembro de 2012, que aprova a alteração de dispositivo do Estatuto Social da empresa pública DME Poços de Caldas Participação de Sociedade Anônima, DME,
a ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária da companhia. O decreto executivo número 10.737, baixado pelo ex-prefeito Paulo César Silva e referendado pelo então secretário municipal de Fazenda, senhor Luiz Antônio Fonseca, teve por finalidade única e, mais uma vez, alterar o artigo 6º do Estatuto Social da Empresa Pública DME Poços de Caldas Participações de Sociedade Anônima, reduzindo o capital social daquela empresa de 480.708.309,34 conforme decreto 10.109 de 2010, para 455.708.309,34, determinando assim uma redução de capital social da empresa da ordem de 25 milhões de reais. Trata-se, portanto, da reedição do fato ocorrido quando a publicação do Decreto Executivo número 10.109, de 22 de dezembro de 2010, oportunidade em que o capital social daquela empresa pública foi reduzido em 10 milhões de reais. Após uma tentativa frustrada de obtenção pela administração municipal de um empréstimo junto àquela empresa, naquele mesmo valor, conforme devidamente demonstrado pelo processo legislativo número 04 de 2011, que, por sua vez, autuou o projeto de decreto legislativo número 001 de 2011, cuja finalidade era idêntica à matéria em comento, ou seja, sustar a aplicação do decreto 10.109 de 2010. Porém, colocando em votação única no dia 22 de 2 de 2011, o processado legislativo número 04 de 2011 foi rejeitado por 6 votos contra 5. A diferença entre ambos os casos reside no fato que a Câmara Municipal deliberou, com os votos favoráveis de vários dos autores da preposição em comento, alterou a Lei Complementar 111 de 2010 de verticalização do DME para autorizar o prefeito municipal a alterar por decreto os estatutos da empresa do Grupo DME. Tal consequência encontra-se em vigor através da Lei Complementar número 129 de 2011, instrumento que deu apoio legal ao decreto 10.737 de 2012, cujos efeitos já foram produzidos, ou seja, os estatutos foram alterados e registrados na Junta Comercial do Estado. Outro ponto de grande importância a ser observado se refere ao fato de que, em 2010, a Câmara Municipal ainda aguardava para sua aprovação o encaminhamento dos estatutos sociais das empresas públicas do Grupo DME, em termos de Lei Complementar número 111 de 2010, com as disposições constitucionais vigentes. É preciso que fique muito bem claro que o interstício daquele decreto para os dias de hoje, a Câmara Municipal aprovou o projeto que foi convertido na Lei Complementar número 129 de 1º de novembro de 2011, o que determinou a aprovação dos estatutos daquela empresa pública por ato do Poder Executivo, ainda que contrariando as disposições estabelecidas pela Constituição do Estado de Minas Gerais. Por outro lado, é preciso também deixar registrado que no dia 11 de janeiro de 2013 foi publicada a ata da Assembleia Extraordinária do DME, realizada no dia 28 de dezembro de 2012, na qual constatou-se a aprovação da alteração do Estatuto para a redução do capital social da empresa em 25 milhões de reais. Tudo de conformidade com o Decreto 10.737, de 27 de dezembro de 2012, Lei Complementar número 129 de 2011. Portanto,
Repita-se, o Decreto 10.737 de 2012 já produziu seus efeitos, ou seja, já se exauriu, nada mais restando a ser sustado. A alteração estatutária já foi aprovada e, portanto, o capital social da empresa já foi reduzido, nos termos da legislação pertinente. Nada mais resta ser feito. Por fim, é preciso deixar registrado que nos dias de hoje, pela legislação municipal em vigor, os estatutos das empresas públicas são aprovados por ato do Poder Executivo, ainda que, na ação direta de inconstitucionalidade 004520/83 de 2011 e 8.13/0000, promovido pelo ex-prefeito Paulo César Silva, consta dispositivo de sua própria autoria contido na Lei Complementar 111 de 2009 e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tenha se manifestado pela constitucionalidade da exigência de lei para aprovação dos estatutos das empresas públicas. Logo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou constitucional a disposição contida na Lei Complementar 111 de 2009, mais conhecida por Lei da Desverticalização do Departamento Municipal de Eletricidade. A Câmara Municipal, no entanto, alterou a lei local, que estava correta, para permitir ao prefeito municipal aprovar por ato próprio os estatutos das empresas públicas. Voto. Considerando que a Lei Complementar número 129 de novembro de 2011 estabeleceu que o ato do Poder Executivo aprovará o estatuto social de cada uma das empresas do Grupo DME. Considerando que o Decreto 10.767 altera dispositivo do Estatuto Jurídico da Empresa Pública DME, Poços de Caldas Participação em Sociedade Anônima, cujos efeitos jurídicos já foram produzidos. Considerando, por fim, a ausência de suporte legal para admitirmos a proposta contida no processo legislativo número 06 de 2013, firmamos parecer pela rejeição. Em discussão. Palavra o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, demais vereadores, vou ler primeiro um texto para depois complementar minha fala. O Executivo havia apresentado um pedido na ODME de um empréstimo e, de repente, o próprio Conselho do DME foi contra. E no final do ano fomos pegos de surpresa, onde por decreto se reduziu o capital social e se sacou 10 milhões e colocou um pacote alegando que para pagamento da folha de pessoal e fornecedores. O DME é uma empresa que pertence à população de Poços e nós, como vereadores e representantes da população, temos a obrigação e a função de guardiões daquilo que pertence ao nosso povo. E quando nós apontamos aqui, não significa que somos contra o Poder Executivo. Pelo contrário, estamos aqui pelo povo da cidade e para o povo. Isso aqui foi lido, foi uma ata de 2011, foi a fala do nosso vereador, professor Flávio Faria. Senhor presidente, eu fiquei prestando atenção na justificativa e fala que a aprovação do estatuto ela contraria a Constituição Estadual. A aprovação estatutária já foi aprovada, né, mas ela contraria a Constituição Estadual. Então, passa-se por cima da Constituição Estadual, rasga a Constituição Estadual e o projeto do Executivo é aprovado pelo Executivo e o Legislativo fica vendo
não tem influência, não tem autonomia, não pode fazer nada contra isso. O próprio Executivo faz e o próprio Executivo aprova, mesmo ferindo a Constituição Estadual. Registra na junta comercial e acabou. Ninguém mais faz nada, mesmo ferindo a Constituição. Isso é até ruim de falar, né? A gente falando assim, ferir a Constituição Estadual. Mesmo ferindo a Constituição Estadual, foi aprovado e acabou. Não temos, então tem que ser votado pela rejeição, porque o próprio Executivo fez o projeto, o próprio Executivo aprovou o projeto e nada, nós não temos o que fazer aqui. Vamos fazer as malas então, né? Vamos embora para casa. Se o Executivo pode fazer o projeto e ele mesmo pode aprovar, a gente não tem função nenhuma aqui. Então eu queria uma explicação maior nisso aí, por questão de uma aprovação que fere a Constituição Estadual e nada pode ser feito. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas, eu, observando aqui a fala do Marcos Tadeu, vereador Marcos Tadeu Sala Sansão, também fico indignado, vereador, em estarmos insistindo em um erro, estarmos insistindo em uma situação que já está mais do que comprovada que é inconstitucional. Minha mãe tem uma frase que diz que esse tipo de coisa é igual abotoar a camisa. Quando você começa errado, termina errado. Eu tenho aqui uma cópia da capa, não é, da ação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde ele afirma categoricamente que a lei complementar citada aqui, a lei número 129, de 1º de novembro de 2011, é uma lei inconstitucional. Entendo que deveríamos, enquanto Câmara Municipal, respeitar a hierarquia das leis, aonde uma lei municipal jamais pode ir em conflito ou ir de encontro a uma lei maior, como é a Constituição Mineira. Independente de terem votado errado ou não, independente de estarem descobertos da lei ou não, a Constituição Mineira prevalece. Isso não sou eu que estou falando, quem está falando aqui é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ainda entendendo nesse sentido, senhor presidente, uma coisa quase sem sentido para ser entendida, quando você diz que a mesma pessoa que escreve é a mesma pessoa que referenda, isso não cabe em lugar nenhum. Ainda que fizesse algum sentido tal afirmação, eu não encontrei em lugar nenhum, nem na gestão passada e nem na atual gestão, o então referendo que deve ser feito pelo Executivo. Sequer o Executivo, que erroneamente hoje tem o direito de referendar tais estatutos, não fez, nem o antigo prefeito, nem o atual. Quer dizer, a Câmara abriu mão desse direito quando votou essa amaldiçoada lei inconstitucional, passando esse direito, essa autoridade, essa autonomia ao senhor chefe do Executivo, que também não fez, nem o passado e nem esse. Quer dizer, estamos insistindo numa ação irregular, inconstitucional, e isso comprovadamente por uma série de outros pareceres. Me preocupa também, senhor presidente, a gente não pode esquecer das motivações que nos levaram a redigir tal decreto legislativo. Não sei se os senhores se lembram de uma fala, se não se lembram, eu vou ler aqui, vereador Flávio, para ali avivar a memória, dita pelo presidente do Conselho e presidente da Assembleia do DME, então, a Assembleia que definiu, que autorizou essa redução de capital, e ele diz aqui, registrado em ata, publicada onde vocês quiserem achar. Considerações. O presidente da Assembleia, Cícero Machado de Moraes,
pessoa conhecida de todos nós, teceu as seguintes considerações, 2 pontos. Tendo em vista a publicação do Decreto Municipal número 10.737, de 26/12/2012, a seu ver, a redução de capital social proposta pelo único acionista é prejudicial à companhia e atende interesses exclusivos da administração municipal, e não por ser excessivo, como estabelece no artigo 173 da Lei 6404, de 15/12/76, pois deixará a companhia impossibilitada de participar de novos empreendimentos, em virtude de sua pequena disponibilidade financeira depois dessa redução de capital. Vereador Marizé, insisto em repetir essa última parte. A companhia ficará impossibilitada de participar de novos empreendimentos em virtude de sua pequena disponibilidade financeira depois desta redução de capital social. Como virar as costas para uma afirmação dessa? Como virar as costas para uma ata dessa, vereadora Regina, publicada uma fala dessa, colocada por um sujeito que conhece aquele departamento como a palma da sua mão? Não é? E tão respeitado, acho que pela grande maioria aqui, porque fez parte de vários governos, já independente de ser situação ou oposição. Ele fala e publica que isso complicará a situação financeira do departamento. Nós 15 hoje, estamos com uma responsabilidade tremenda nas nossas costas. Como na semana passada, nós não estamos falando de 25 mil, de 25 reais, nós estamos falando de 25 milhões de reais. Vocês se lembram quando o DME ajudou a Santa Casa, que estava quebrando? Foi um caos total, que foi ali, pegaram no pé do então prefeito, doutor Sebastião. Foram 14. Nós estamos falando só de 11 a mais. E não é para ajudar ninguém, não. É para ajudar, é para tapar buraco, é para tapar mazela de gestões aí que infelizmente não foram firmes com o gasto público. Me surpreende mais, senhor presidente, me surpreende mais. Aliás, me assusta. Eu li atentamente o parecer, não só da Comissão de Justiça, mas também das nossas assessorias, e me deparei com alguns itens aqui que merecem ser destacados. O próprio parecer diz que o fato do Poder Executivo referendar os próprios estatutos contraria as disposições estabelecidas pela Constituição do Estado de Minas Gerais. É o parecer da nossa assessoria, da nossa casa que está falando. E ele se fundamentou também nesse processo do TJMG. Me assusta, vereador Flávio, senhor presidente da Comissão de Justiça, quando o senhor, como relator, coincidentemente desse processo e do da semana passada também, o senhor também era relator, me assusta que o senhor mude a sua fala de uma semana para outra. Talvez pelo fato do senhor ter tido 90 dias para analisar esse processo aí, o senhor tenha pensado, refletido com um pouco mais de cuidado sobre esse. O senhor diz o seguinte, que os efeitos jurídicos já foram produzidos, não conseguimos encontrar o suporte necessário para que esta casa aprove o processado legislativo 06. Engraçado, semana passada nós discutimos o processo legislativo número 57. Foi rejeitado unanimemente, que depois de muita discussão, de muita defesa por parte da situação. No parecer, traz assim, a título de colaboração e a fim de encerrar a discussão em torno daquela nova redução de capital da empresa DME Poços de Caldas Participações, apresentamos o anexo projeto de lei substitutivo. Nesse projeto de lei substitutivo, parágrafo 4º dele, diz que fica revogado o decreto número 10.737, de 27 de dezembro
que aprova a alteração do dispositivo do Estatuto Social na empresa a ser deliberado em Assembleia Geral Extraordinária da companhia. Quer dizer, semana passada tinha argumento, semana passada tinha efeito jurídico, semana passada tinha suporte, como foi dito aqui, para revogar tal decreto. Uma semana depois nós não temos mais suporte para revogar tal decreto. O que mudou? Pois o artigo 4º do projeto que foi proposto pelo senhor prefeito municipal trazia isso explicitamente, e ainda de uma forma muito correta, dizendo que quer encerrar a discussão em torno daquela nova redução de capital social da empresa. Está aí a oportunidade para nós encerrarmos a discussão sobre essa nova redução de capital. Isso quem escreveu, Comissão de Justiça, redação final, em conjunto com as comissões de Finanças e Orçamento da Administração Pública. Está aí a oportunidade para encerrar, como vocês colocaram aqui na semana passada. Está aí o suporte legal que nós tínhamos semana passada para votar favorável ao projeto. Pois não, vereador Sansão. Quando o senhor falou em mudança de posição, né? Eu só queria ler mais um trecho aqui. Apresentamos esse decreto preocupados com o DME, na defesa de seu patrimônio. Espero que possamos ter bom senso e tranquilidade no momento da votação, defendendo aquilo que é de Poços de Caldas. Isso consta em ata a fala do vereador Flávio Faria. Pois é, muito obrigado pela sua ajuda. Eu estou direcionando essa fala ao vereador Flávio Faria, porque foi o relator tanto do processado da semana passada quanto desse. E a divergência de ideia está tamanha. Agora, eu não quero que isso fique focado como um posicionamento direto à pessoa do nobre colega vereador, mas a Comissão de Justiça como um todo, que assinou junto, a Comissão de Finanças, que assinou junto, a Comissão de Administração Pública, aos que assinaram, então, vereador Mário José, aos que assinaram concordando com pareceres tão diversos, que nos assustam. Esses pareceres, todos nós sabemos que têm a intenção de nos orientar, mas, de fato, está nos desorientando. Semana passada, tínhamos que cancelar o decreto, no artigo da lei. Uma semana depois, não podemos cancelar, pois não temos embasamento para tal. Que estranho, como que eu me sinto? Eu encerro a minha fala, senhor presidente, doutor Rogério, lendo um trecho de um parecer da nossa casa também, um parecer da nossa assessoria jurídica e técnica legislativa, da data de 4 de março de 2013, recente, 4 de março, 2 meses atrás. Um parecer sobre o projeto substitutivo que referenda os estatutos do Grupo DME. A própria assessoria da nossa casa diz que, sugere que, diante de todas essas situações acima descritas, a esta casa resta decidir por uma das seguintes alternativas que não são cumulativas. Primeira, sustar a tramitação do presente processado até que seja revogada a Lei Complementar número 129, a famigerada e mal votada lei, e concomitantemente seja alterada a Lei Complementar número 111, para dispor que os estatutos das empresas públicas, bem como suas alterações, devem ser aprovadas previamente para posterior rejunto na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, cumprindo desta forma a disposição constante da Constituição Mineira. Segunda alternativa, concluir que o projeto de lei substitutivo encontra-se prejudicado em virtude do disposto da Lei Complementar 129, que já está mais do que explícita aqui a inconstitucionalidade de tal lei. Então, senhor presidente e nobres colegas, insisto no cuidado e na responsabilidade que nós devemos ter com relação a esse decreto legislativo, sustando os efeitos do decreto executivo. Que fique claro que isso não é uma crítica à atual administração,
porque essa lambança foi feita pela administração passada, mas não justifica. São 25 milhões do povo, vereador Licalco. Dinheiro que poderia estar sendo aí aplicado, investido e não sendo usado para pagar a conta. Não aceito. Nós temos esse fardo nas nossas costas para resolver. E a oportunidade está aqui. E a oportunidade é agora. A oportunidade é nós aprovarmos esse decreto legislativo, que aí sim, repetindo mais uma vez o parecer da Comissão de Justiça, encerraremos a discussão em torno desta nova redução de capital social da empresa DME Poços de Caldas. Aí sim. Muito obrigado, nobres colegas. O meu voto é favorável ao decreto legislativo e espero que todos os vereadores comprometidos com o dinheiro do povo, como são ou deveriam ser, votem favoráveis junto comigo. Muito obrigado. Vereadora Maria José Scacciotti. Senhor presidente, demais vereadores, senhora vereadora, eu queria um pouquinho até mais longe, porque como eu não fazia parte da casa, tirei da Câmara Municipal, inclusive do site da Câmara, uma notícia. Câmara não aprova a transferência de 10 milhões para o DME. Interessantemente, até o atual, o ex-presidente, que era o Valdemar, né, coloca aqui que a Câmara queria revogar o decreto e isso não foi feito, porque rejeitado não quer dizer que nós estamos autorizando o uso do dinheiro do povo. Depois ele vem colocando aqui, tendo em vista que a assessoria da Casa, por parte da assessoria da Câmara, tendo em vista a ilegalidade da matéria. Posteriormente, antes de ser submetido à apreciação do plenário, o projeto foi retirado pelo prefeito, até mesmo por conta do Conselho, porque o Conselho do DME já tinha votado também contra esse empréstimo lá atrás, o de 10, que repete no de 25. De novo, a mesma observação sobre a lei das SAs, a 6.404, que o vereador Tiago Cavelanha fala, em que só pode se diminuir capital quando se houver perda até um montante dos prejuízos acumulados ou se julgá-lo excessivo. Então, a lei da sociedade anônima é essa. Inclusive, o decreto, a continuidade da notícia é exatamente essa. O decreto publicado não traz justificativa para qualquer coisa dessa redução aí. Se é necessário reduzir por excesso, por qual motivo. Então, é inconstitucional diante da lei 6.404. O decreto também determina que, como a Câmara deveria ter referendado pela lei 111 e o decreto do prefeito tirou esse referendo dos vereadores e depois enviou a lei 129, que na última semana nós conversávamos que, para regularizar toda a situação, era um passo somente. Vamos revogar a lei 129. Vamos voltar, como a lei prega, ao Poder Legislativo, a todos nós aqui, o poder de referendar as contas de autarquias, empresas públicas, fundações, tudo aquilo, que é o nosso papel de vereador. Eu entrei, aliás, fazendo e pensando nisso, né? E finalizando aqui, nesse mesmo artigo, o 73 do inciso 8º da Lei Orgânica do Município determina que, dentre as competências da Câmara Municipal, está a de sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder parlamentar ou dos limites de delegação legislativa. Então, terminava na época lá atrás. Isso justifica a iniciativa dos vereadores ao apresentarem um projeto de decreto legislativo sustando o que foi feito pela Prefeitura através de decreto. Mesmo não tendo sido autorizado o empréstimo, a Câmara usou de suas atribuições para tentar suspender. Eu acho que passamos da ideia de tentar suspender. Novo partido, nova composição partidária, novo governo, não é? Está na hora agora de nós pensarmos pela responsabilidade nossa como vereadores e não simplesmente
A prefeitura precisa de dinheiro? Vamos ver por onde que ela pode ver. Inclusive, até concordo, quantas vezes a doutora Regina coloca isso, não é? Mas não por um meio que considerado de forma ilegal ou inconstitucional, que nós teremos aí. E voto junto com o senhor vereador Tiago Cavelanha, por Poços, pelo DME e pela nossa assessoria, em respeito à nossa assessoria, que durante todo esse trâmite dessa história que se alongou, sempre deu parecer contrário por conta da Lei 129. Muito obrigada. Vereador Paulo Tadeu. Presidente, senhor secretário, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero me ater ao formal da nossa discussão, muito embora não possa também deixar registrado de maneira muito fraterna, de maneira muito tranquila, que a gente observa uma óbvia contradição nesse tipo de argumentação. Eu ouvi aqui, por exemplo, que nós temos a obrigação de corrigir iniciativas do Executivo que exorbitem da delegação legislativa que lhe foi concedido. Ora, houve uma delegação legislativa. Foi o próprio Legislativo que delegou ao Executivo o direito de fazer um decreto reduzindo o capital. A outra contradição objetiva, e aí eu quero falar de maneira mais fraterna ainda, porque aí fica me parecendo que muito menos relevante o debate formal, nesse momento me parece o debate político. Por quê? Porque se o prefeito tomou a iniciativa de buscar uma alternativa de recompor a sua capacidade de pagamento e de investimento, que nós votamos aqui na sessão passada, que discutimos na sessão passada, e de maneira legítima, embora incompreensível para meu entendimento, a mesma parcela de vereadores que hoje encaminham na direção dos votos aqui já registrados e já declarados, entenderam que seria conveniente submeter o Executivo ao constrangimento de utilizar os recursos com um único objetivo, desconsiderando e desconhecendo que esse governo já havia utilizado receitas desse exercício para pagar dívidas do exercício anterior. Então, assim, eu acho que é preciso que a gente compreenda onde está o foco da discussão. Se ele é formal ou se ele é político. Se é para dizer que nós temos que ter uma preocupação com os recursos públicos e, sobretudo, com a saúde do DME, nós todos temos que ser unânimes para dizer que o DME foi sangrado não em 14 milhões, não em 25 milhões, mas em quase 200 milhões nos últimos 8 anos. Sangrado. E o pior, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o pior, sangrado com objetivos de cobrir um certo descontrole fiscal, o que não foi possível. Tanto é que a nossa cidade vem sistematicamente caindo no ranking de responsabilidade fiscal dos municípios brasileiros, em que pese essa receita a mais que eu sempre chamei de bitributação, porque se eu posso lançar a mão dos recursos do DME a hora que eu quiser, de certo modo eu estou bitributando a população. Você já tem os impostos que nós recolhemos e quando eu preciso eu vou lá no DME. Por que é uma bitributação? Porque a população nunca foi consultada se ela quer o lucro do Departamento Municipal de Eletricidade ou se ela quer a modicidade tarifária.
Porque se a população fosse consultada, ela certamente preferiria a modicidade tarifária. Ela buscaria, através desse mecanismo previsto nos regulamentos da Agência Nacional de Energia Elétrica, a audiência pública em que a população diz: olha, eu não quero lucro, eu quero pagar menos, através das audiências públicas. Então, eu acho que todos nós aqui temos papéis muito definidos, e esses papéis precisam e estão sendo respeitados, mas não há aqui a figura, nesse momento, nesta casa, não estão presentes as figuras maniqueístas dos protetores do patrimônio e dos perdulários. Nós estamos fazendo aqui um embate político da maior importância e relevância para o nosso município, tendo em vista que todos nós, unanimemente, a cada terça-feira, trazemos aqui o clamor das ruas em função, seja dos serviços de saúde, seja da demanda por vagas nas creches, seja um problema de limpeza pública, seja o problema do nosso sistema viário. Todos nós trazemos essas demandas aqui. E nós trazemos esse clamor para dentro dessa casa. Somos unânimes nisso. E é até muito interessante que muitas vezes pedidos de informações, que são focos de intensos debates, são frequentemente aprovados por unanimidade, porque somos solidários nesse nosso papel de representar aquilo que a nossa população precisa. Agora, no formal, o que nós temos que reconhecer é o seguinte: a Lei 129, Lei Complementar 129, ela deu ao prefeito a prerrogativa de legislar sobre o estatuto do DME sem a anuência dessa casa. Deu. É um fato concreto, e mais do que um fato concreto, é um fato jurídico. O que é inconstitucional é a Lei 129. Os atos derivados da Lei 129 podem ser considerados inconstitucionais. Podem ser. Desde que arguídos na sua inconstitucionalidade. Não foi arguída a inconstitucionalidade desse decreto. E todos nós aqui, e toda a sociedade, teve 60 dias para fazê-lo, de 11 de janeiro a 11 de março. Então, os efeitos do decreto são definitivos. O decreto está em vigor. Ainda que não estivesse, ainda que nesse momento nós o derrubássemos, o decreto permanece em vigor, porque o decreto, ele só perderia aquilo que o prefeito pode fazer pelo decreto, no tempo em que ele foi feito, na medida que, vou explicar melhor, na medida em que a redução do capital já se deu, o recurso é disponível. Revogar o decreto agora não torna esses recursos indisponíveis, porque o decreto já resultou naquilo que era o seu objetivo inicial. O que pode haver, e aí, se entenderem que o caminho é esse, é buscar a anulação do decreto. Pela revogação no legislativo, os efeitos do decreto não cessam. Aquilo que foi feito durante a vigência do decreto permanece. A única forma de fazer com que os efeitos do decreto cessem é buscar anular o decreto através do Poder Judiciário. E nessa circunstância, aí sim, o Executivo seria obrigado
a reconstruir a relação anterior ao decreto. A simples revogação não cessa, não elimina, não extingue os resultados do decreto. A sua anulação, sim. E aí isso só poderia ser feito por via judicial. Então esta é a situação que eu entendo que está em discussão aqui. Nós tivemos, sim, a oportunidade política de revogar esse decreto na terça-feira passada. E não o fizemos. Então agora nós entendemos que, do ponto de vista político, nós não podemos, mesmo que isso não tenha nenhum efeito jurídico, essa revogação não tenha nenhum efeito jurídico, pois não, claro, muito prazer. Rápido, né? Por que o decreto não foi revogado, então, na semana passada, já que estava, né, conforme disse brilhantemente aqui, observado pelo vereador Tiago Cavelanha, estava no substitutivo, no parecer, né, da Comissão de Justiça, e de repente houve essa mudança toda? Por que não houve isso na semana passada? O senhor pode explicar para a gente? Com muito prazer. Porque naquele momento, essa revogação do decreto, que, repito, também não cessaria os efeitos, ele estava no corpo de uma iniciativa do Executivo, que, concordando com aquela iniciativa ou não, foi um gesto de absoluto respeito do Executivo a esta casa e à população, buscando uma alternativa para prover o município de recursos necessários para o desafio que ele tem nesse momento. E vou dizer uma coisa para os senhores e para as senhoras. Este é um tema que eu vou afirmar aqui, correndo o risco de ser temerário, mas com muita coragem. Nós não teremos, nesses próximos 4 anos, incluindo 2013, nenhuma outra oportunidade em que nós vamos discutir transferência de recursos que não estejam registrados nos estatutos no momento que nós estamos hoje. A definição e a determinação do prefeito, a área financeira da prefeitura, é que, em janeiro, os restos a pagar sejam correspondentes apenas e tão somente às responsabilidades da competência de dezembro. Essa é uma determinação. Então, portanto, o meu encaminhamento aqui, neste momento, é um encaminhamento entendendo que o projeto do decreto legislativo atropela a própria Lei 129, não produz efeito legal nenhum, só produz um efeito político, que seria colocar o prefeito no canto, mais uma vez, como se pretendia, com todo respeito, na terça-feira passada. Nós só aprovamos se o senhor for pagar as contas deixadas pela administração anterior, senão nós não vamos aprovar. E vou mais longe para concluir. Salvo engano, se nós tivéssemos aprovado lá, o prefeito teria acesso a cerca de 16 milhões e alguma coisa. Porque 25% está provisionado. Os outros 75% bastaria uma decisão de assembleia para que ele pudesse assumir. Então nós trocamos, naquele debate, nós trocamos um repasse para a prefeitura da ordem de 16 milhões para um repasse potencial nesse momento, da ordem de 33 milhões de reais. Os 25 milhões do decreto e 8 milhões do 29, porque os outros 4 não foi aprovado 100%. Não, 50%, 33 milhões. Nós trocamos esse repasse por um repasse de 33 milhões. Erramos todos, talvez. Vereador Flávio Henrique. Senhor presidente, ouvindo atentamente as palavras dos nobres vereadores, é importante se ter muito clareza desse processado e do histórico também em relação aí ao DME. Primeiramente, que nós tivemos um projeto
que foi, quando apresentamos aqui nessa casa, um projeto para assustar os 10 milhões de reais, entendendo que o Executivo, naquela época, havia enviado um projeto para a Câmara Municipal, buscando aí um empréstimo junto à empresa pública DME. Posteriormente, não tendo condições aí, por N motivos, o Executivo simplesmente ele retirou esse processado e, ao pagar das luzes no final de ano, ele simplesmente reduziu o capital do DME de 490 milhões para 480 milhões, 480 milhões, 470 milhões, uma redução de 10 milhões de reais. Quando ele fez isso, e aí, vereador Sansão, acho que é muito importante a sua fala e a sua lembrança da minha fala aqui nessa casa, né? Porque nós, enquanto vereadores, né, nós, enquanto representante da população, nós trazemos, como o vereador Paulo Tadeu manifestou aqui, nós trazemos para a Câmara Municipal o anseio e a responsabilidade de defender o povo de Poços de Caldas. Mas não defender o povo, vereador Sansão, em falácias, em criação de histórias, em colocar fatos que não procedem, informações fictícias. Não dessa forma, mas na forma de se ter uma atitude, se ter uma ação pontual, correta, transparente. E aí, quando apresentamos aqui o projeto, fique à vontade, vereador. O que eu falei aqui constava em ata. Sim, eu não inventei nenhuma história, não foi nada da minha cabeça, eu não quis iludir ninguém. O que eu falei aqui, eu li, era uma ata dessa casa. Não, mas Vossa Excelência está correto. Eu acho que Vossa Excelência está confundindo aí. Eu falei o seguinte, só explicar novamente para Vossa Excelência. Eu disse o seguinte, que foi muito importante Vossa Excelência relembrar esse posicionamento meu aqui na Câmara. E aí, eu estou repetindo para Vossa Excelência. Aí o que eu falei? Eu falei o seguinte, que nós aqui representamos o quê? A população. E por representar a população de Poços de Caldas, nós temos que ter firmeza nas nossas palavras, convicção, postura, e inclusive, vereador Antônio Carlos, dizer informações verdadeiras. Eu não posso criar fatos na qual, ao invés de encontro com o interesse da população, eu crio fatos para beneficiar um ou outro. Isso não pode acontecer. Então, o nosso trabalho aqui, e essa ata, ela continua valendo, vereador. Essa ata continua valendo. Ela continua tendo um papel importante aí. Sabe por quê? Porque é o seguinte, aí nós apresentamos o projeto aqui na época. Na época era oposição, mas o meu pensamento não mudou, não. Não mudou, porque eu entendo o seguinte, aquilo que é justo, aquilo que é correto, e aquilo que vai de encontro com o interesse de cada cidadão poços-caldense, tem que ser a nossa prática aqui. Porque nós estamos aqui, porque a população acreditou. A população falou o seguinte, ó, eu quero você lá para representar o interesse de cada cidadão. E esse é o nosso papel aqui. Então, quando nós apresentamos aqui para assustar, não tivemos sucesso. Não tivemos sucesso. Por N motivos. Né? Porque éramos oposição. E naquela época também, vereador, o vereador Paulo Tadeu falou de uma forma muito pontual, nós tínhamos aqui uma discussão política ou técnica, e naquele momento, a nossa discussão não foi política. A nossa discussão aqui nessa casa, quando apresentamos, foi no sentido de preservar o quê? O patrimônio que pertence ao povo de Poços de Caldas. Este foi o nosso objetivo. Mas, infelizmente, o que aconteceu? Nós fomos derrotados, não conseguimos impedir que fosse o quê? Sacar esse dinheiro. E na época ainda o prefeito foi para a imprensa e manifestou, vamos devolver esse dinheiro, aí eu empresto, vamos devolver assim que for possível. O dinheiro, que me consta aí, não voltou para o DME. E aí, nós tivemos aqui, relembrando, né, uma reunião, inclusive o projeto de cisão, o referendo da cisão está aqui na Câmara. Ele só não entrou nessa sessão também, do DME, porque houve um descuido aí e ele não passou pela comissão de administração pública.
Mas ele está aqui e vai entrar, vereador Tiago. Ele está aqui na Câmara. Acho que você, de repente, não conseguiu pesquisar esse detalhe, mas o referindo para a cisão do DME, ele está aqui na Câmara. E era para ser votado hoje, mas não foi possível. E aí, vem outra situação. Foi quando o Executivo nos procurou aqui, por N motivos, colocando que a gente precisava reconhecer todas as ações que o Executivo tinha feito, inclusive as mudanças no Estatuto, porque era necessário, porque senão nós estaríamos travando o DME. E pelo contrário. E aí nós sentamos ali, e foi uma decisão naquele momento, de consenso, de oposição e situação. Não transformamos isso num cavalo de uma disputa política, não. Tentamos um consenso naquele momento, se foi feliz ou infeliz, mas tomamos uma decisão coletivamente, tanto que foi por unanimidade a votação. E aí tivemos depois, no final do ano, os 25 milhões. Mas eu até entendo quando o senhor prefeito fez isso, o desespero dele era muito grande. Porque quando ele assumiu, nós temos aqui nos anais dessa casa, um documento do senhor prefeito, onde está lá, que havia, de 17 de fevereiro, que havia, em torno, aí não me lembro os dados precisos, 7 milhões de reais em caixa. Aí, de repente, em 2011, o senhor prefeito ficou meio sozinho, o barco naufragando, sem apoio, e ele vem na imprensa em dezembro, que tinha herdado uma dívida de 27 milhões. Inclusive, essa casa fez o seu papel, aprovou, eu apresentei aqui, uma denúncia ao Tribunal de Contas, pedindo uma inspeção em relação a esses valores. E aí, nós tivemos aí no final de 2012, o quê? Aparece aí uma redução novamente do capital social do DME, de 25 milhões. Uma redução do capital social do DME, onde o senhor prefeito fez novamente, repetiu novamente um erro, uma atitude de 2010, que foi o quê? Através de um decreto. E agora é interessante isso, mas naquela época, em 2000, quando nós aprovamos a cisão aí, não se tinha nenhum posicionamento contrário, não. Mas agora, a lei é constitucional, a lei é inconstitucional, pode ou não pode, está sobrepondo, muda o discurso, muda o posicionamento, é uma coisa muito interessante. Entendendo que é uma lei que foi aprovada por todos aqui. E aí ninguém, quando aprovou 129, falou, está errado, está certo. O que se pensou naquele momento era de se fazer aquilo que não poderia travar ou trazer transtornos para o DME Participações, para o DME Energético, para o DME Distribuidora. Foi isso que aconteceu, mas não se falou, não se discutiu. Eu não sei se é situação ou oposição, porque a minha preocupação aqui é trabalhar e fazer o que é correto e fazer o que é justo. E aí nós tivemos aqui nessa casa, aqui, a semana passada, uma atitude respeitosa do Executivo, muito respeitosa, diferente, vereador Rogério Carrillo, dos últimos 4 anos. Respeitosa, onde se enviou um projeto para essa casa com o intuito de se fazer o quê? Com o intuito de se buscar uma ação respeitosamente com o apoio de quem? Do Legislativo. Mas não teve um consenso, e nós temos que respeitar. Aqui é a casa do povo, é a casa das ideias, é a casa do debate. Isso não aconteceu. Como isso não aconteceu, e nós votamos contrário, porque, primeiramente, não se teve consenso. Não se teve consenso. O vereador Lical, até preocupado no momento, precisamos ajudar a prefeitura, precisamos ajudar o povo aí, tanto de coisa para se fazer. Mas não se teve consenso. Não conseguimos viabilizar isso. Não conseguimos, e aí se entendeu de votar o que? Contrário. E aí, vereador Tiago, é interessante essa preocupação sua. É muito interessante. Vossa Excelência não levantou na semana passada essa preocupação, mas felizmente, vereador, votamos contra. Votamos contra. Então, Vossa Excelência não pode, em momento algum, invocar que esse vereador se posicionou contrário. Porque nós aqui votamos por unanimidade. Gente, eu vou falar agora, depois você fala, manifesta, tá bom? Por gentileza. Nós votamos por unanimidade nessa casa, por unanimidade, contrário ao projeto do senhor prefeito municipal. Votamos contrário. Por quê? Não deu certo, não foi possível, não se teve consenso. Agora, nós se podemos transformar esses 25 milhões, entendendo, e respeito muito a assessoria dessa casa.
Respeito muito a assessoria, porque sempre essa assessoria se posicionou de forma muito equilibrada, de forma muito serena, tanto oposição como situação. Sempre foi equilibrada nesse sentido. E os pareceres dela, a única vez que eu não acatei, vereador Paulo Eustáquio, o parecer da assessoria, porque fui no encontro de tentar ajudar algumas pessoas aqui, ainda acabamos sendo citados em um processo. Acabamos sendo citados em um processo por não acatar as orientações da assessoria. Então eu quero deixar muito claro aqui que a nossa posição continua sendo a mesma. Nós estamos aqui para defender aquilo que é justo, aquilo que é correto e aquilo que vai de encontro com o interesse da população de Poços de Caldas. Nós não mudamos de opinião, não. E se tivesse errado aí, se a assessoria tivesse falado, ó, está errado, nós temos que sustar esse decreto aí, nós faríamos sim. Creio que não só eu, mas muitos outros vereadores que fariam isso também. Mas o parecer da assessoria é o contrário. E nós vamos respeitar o parecer de quem? Da assessoria que nos acompanha, que nos informa e que nos orienta. Que nos orientou os 4 anos passados, que eu dei uma obrigação, porque sempre orientou de forma correta e de forma equilibrada e de forma sem contemplar oposição ou sem contemplar situação, mas sim a legalidade, mas sim aquilo que é justo e que é correto. Então, eu encerro minhas palavras dizendo o seguinte, que a minha conduta, ela continua sendo a mesma. Jamais votarei aqui, ou estarei caminhando para um caminho que vá de encontro com aquilo que a população não quer. Pelo contrário, nós temos que trabalhar no encontro, na caminhada, naquilo que é justo, que é correto e que é aquilo que cada cidadão poços-caldense quer e almeja e espera do poder legislativo. Obrigado, senhor presidente. Vereadora Maria José Scacciotti. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, desculpe. Bom, eu quero colocar aqui ao vereador Paulo Tadeu que nós estamos aqui, sim, discutindo essas duas vertentes, a legalidade e a política, sim. Né? Nós somos 2 blocos partidários, estamos aqui para isso, tanto é que o professor Flávio falou muito bem, né? Viram que não tinha consenso, votamos todos contra. Né? Nós íamos votar e vocês também viram. Então, uma jogada política natural, normal, que tem de acontecer, porque essa casa é para isso. Né? Por isso nós somos chamados de políticos, né? Não é outra determinação. E por isso que eu gostaria de fazer essa separação entre essa parte formal, que é dessa questão legal, que o prefeito poderia sim utilizar o decreto 129 e usar dos 25 milhões, e isso caberia como coube ao outro prefeito, não é? E cria-se essa discussão. Então o doutor Heloísio teria toda essa capacidade legal, né, que ele poderia ter feito. Ele tentou fazer de uma forma que não nos tirasse, não nos deu uma situação que nós tivéssemos essa condição da Lei 129, porque sabíamos que é um decreto de executivo, que precisa ficar claro isso, porque às vezes as pessoas escutam decreto, eu estou aprendendo agora, junto com o doutor Hernando, doutor João, não é? O decreto quem fez foi o prefeito, foi o Paulo César Silva, não foi a Câmara. Quando veio para cá, veio em todas essas situações que o professor Flávio já falou muito bem, não é? E o vereador Tiago, inclusive, também, e Antônio Carlos, inúmeras vezes aí, vocês que estavam. Então, já era ilegal. Todo mundo considerava ilegal. Pronto, acabou-se. 27 de dezembro, 28 de dezembro, saiu depois o parecer do Conselho de Administração, ilegal. Porque só se pode utilizar o dinheiro público, que agora também dentro da questão de redução de capital, se necessário, para a questão da empresa pública, e não pro acionista público. A empresa DME, que tem a função de comercializar e distribuir energia. Se o outro errou, problema do outro. Então, o doutor Heloísio agora, não é, poderia ter baixado o decreto, ter arrumado esses 30 e tantos milhões e passava pela nossa casa sem nós termos todas essas discussões. Se nós estamos tendo, é porque é uma questão formal, legal, e é uma questão política, sim. E a gente precisa deixar essas coisas, porque é da natureza do nosso trabalho. É da natureza do nosso trabalho de vereadores. Nós discutimos caso de ideias, discutimos essas condições para que isso fique claro.
porque amanhã ou depois vota-se pensando de uma maneira, e eu acho que vocês têm visto que quando eu resolvo votar contra, eu voto contra. Então eu me sinto muito tranquila de fazer essas colocações e de começar aqui a rediscutir isso, porque é um assunto muito importante. Porque vai de encontro ao que o prefeito precisa, segundo ele mesmo, com a dívida, com tudo que ainda não ficou clareado, mas está sendo dito, e é óbvio que nós confiamos, ele é o prefeito, não é nenhum mote de nenhuma maneira de querer julgar se isso é verdade ou não, de forma alguma, porque eu acho que as pessoas têm de ter essa lisura mesmo, porque não é só pessoal, é pública, é uma questão de situação que ele está como prefeito, então como prefeito. Então eu não estou só querendo colocar isso. Se todas as vezes passadas a nossa assessoria aqui da Câmara, tão respeitada, colocou que era ilegal, eu não estou entendendo, e gostaria até, se isso for possível, que o doutor Hernando, doutor João, nos explique se isso, com certeza. É verdade, você tem razão. Quando ela diz que é ilegal a situação anterior, é porque estava em vigência a Lei Complementar 111. O que está em vigência agora é 129. Entendeu? Então, referente aos 10 milhões, os 10 milhões foi uma afronta ao Legislativo, porque o que estava em vigor era 111. Então, as assessorias da Casa corretamente indicaram a flagrante ilegalidade do processo. Agora que está em vigor é 129. Pois é, vereador, até é tão engraçado, né, que esses dias o senhor sabe que político tem hora que acha as coisas que a gente nem queria, né? Mas eu acho que eu vou só falar um texto de um título seu que foi assim, na mão grande não, dos 10 milhões. Referente ao 111. Referente ao 111, que é o Estatuto do DME. E que a 129 só tira a questão de referência, de referendar. O resto continua o Estatuto do DME. Estou errado, doutor Hernani? Então existe a Lei 111 e existe a Lei 129. As duas coexistem, tem de ficar isso bem claro. A Lei 111 é a lei complementar do Estatuto do DME. A 129 é a que revoga que não é necessário passar pela Casa e referendar em nenhum momento quando há necessidade de retirada de numerário. Então, as duas existem, não é que uma não existe, agora é a 129, são as duas. Então, eu acho que aqui nós estamos voltando a julgar a ilegalidade. E eu acho que é mais que na hora, e concordo com o senhor, o vereador Paulo Tadeu, que nós vamos ter de tomar essa atitude. Nós não queremos o prefeito atrapalhado, mas se nós também nos colocarmos aqui numa força-tarefa, nós vamos poder voltar com o DME dentro das rédeas legais, porque ele é uma empresa pública, não é? Nós vamos todos aqui passar, nós não vamos sobrar nenhum de nós aqui. Vai ficar a nossa geração, as futuras, o povo de Poste Caldas que precisa. Então, agora eu acho que é o papel nosso de corrigir o caminho e, numa força-tarefa, depois procurar auxiliar realmente o prefeito, porque nós todos estamos sabendo que ele está com dificuldade para pagamento. Mas nós também não podemos deixar que a ilegalidade seja fruto agora dessa ajuda. Porque tem de ser uma coisa em que nós todos vamos votar com a consciência tranquila de políticos, de cidadão, não é? De cidadãos, dentro de um caminho que vai poder as duas partes aí, poder colaborar uma com a outra, com certeza. Não falo nada. Vereador Tiago Cavelanho. Senhor presidente, nobres colegas, eu teria resumido a minha fala ao 1 minuto de direito da parte, mas infelizmente não foi possível a sessão pelo vereador Flávio. Eu entendo, como o vereador Rogério disse na sessão passada, às vezes interromper um raciocínio, ainda mais quando está ali no calor da palavra, é realmente ruim. Então peço a palavra novamente e agora vou abranger de uma forma mais ampla o assunto. Vereador Flávio, me permita discordar do senhor. O senhor mudou-se, não só a sua fala, mas a sua escrita. Quando eu digo que o senhor mudou, eu estou analisando, não é coisa que o senhor falou no ano passado, quando o senhor era oposição, não é coisa que o senhor falou na legislatura passada, quando a sua
figura nesta casa representava uma outra forma de legislar. Eu estou falando da sua escrita de 2 pareceres, um da semana passada, outro de hoje. Aí o senhor mudou. Nesse sentido que eu insisto em dizer que o senhor mudou. Coincidentemente, o senhor foi relator do projeto do processado número 57 e deste também. Aliás, o senhor muda até na velocidade de analisar. Um o senhor analisou em 2 dias, nesse aqui o senhor demorou 90. E o senhor muda com relação à suspensão dos poderes deste decreto. Semana passada o senhor dá um parecer extremamente favorável à aprovação. Uma semana depois, parecer pela rejeição. Nesse sentido que eu disse que o senhor mudou. E quando o senhor fala que outros mudaram, não sei quais são esses outros, mas eu não me incluo nessa, porque esse dos 10 milhões eu não estava aqui nessa casa. Até não digo que se estivesse votaria diferente do consenso, mas Deus me livrou. Deus me livrou e hoje me enche o peito para poder falar que eu não votei e por isso não mudei. Vereador Paulo Tadeu, quando o senhor diz que a população teve 60 dias para questionar a legalidade, a constitucionalidade desse decreto, o senhor se esquece que esse decreto legislativo foi entrado 90 dias atrás, dentro dos 60 dias propostos. Acontece que ficou esquecido, engavetado, guardado, perdido na mão de uma relatoria por 90 dias. Então nós nos manifestamos no prazo legal, sim. Nós nos manifestamos dentro dos 60 dias para o questionamento, sim. Nós tivemos esse cuidado. O problema é que a casa demorou 90 dias para votar. Mas nós o fizemos. No prazo determinado. Quando o senhor diz da discussão política, eu acho que a discussão política ela cabe, ela é muito bem-vinda no campo das ideias. Agora, eu acho que nós já saímos do campo das ideias e já estamos no campo das ações. Nós não estamos mais discutindo situação, oposição, partido A, B, azul, vermelho, o que for. Nós estamos discutindo dinheiro do povo. Nós estamos discutindo 25 milhões do povo, do nosso DME. E eu aqui não estou inventando a minha fala, não. Eu estou aqui apenas replicando o que já foi falado nesses microfones aqui por vários vereadores, inclusive pelo vereador Flávio. E insisto e encerro mais uma vez, vereador Flávio, vereador Paulo, perdão, questionando a sua fala que diz: nós trocamos 16 por 29. Eu não troquei nada, não. Meu voto foi contrário na semana passada e vai ser favorável a esse decreto hoje, que representa a mesma coisa. Não tenta colocar isso nas minhas costas, não, e nem nas costas dos vereadores, porque nós não trocamos. Eu, pelo menos, não sinto que eu troquei 16 por 29, porque não, meu voto foi contrário e sigo no mesmo raciocínio. Pois não. Eu só gostaria de lembrá-lo que no seu discurso na terça-feira passada, se o seu intento de colocar no prefeito o garrote do pagamento da dívida fosse aprovado, Vossa Excelência teria votado sim para a apropriação de 100% do lucro. Então eu estou dizendo exatamente o que aconteceu na reunião passada. Eu mantenho essa minha posição, vereador Paulo. Eu mantenho, inclusive, fundamentada na própria mensagem do Executivo, na condição de sanar aí as chagas deixadas pela administração passada, as dívidas, os compromissos com os fornecedores da Prefeitura, em respeito a esses fornecedores, e mais, em respeito à população de Poços, teria votado favorável. Mas, infelizmente, ficou claro para todos nessa casa que a intenção real não era essa, ou só essa, pelo menos. Tinham mais coisas aí previstas, ou tem mais coisas aí previstas para esse dinheiro, seja 16, 25, 29 ou quanto for. Só que também, o senhor me desculpa, mas não vou aceitar hoje carregar este fardo e dizer que troquei 16 por 25, porque mantém minha opinião. Se o recurso for usado para quitar a dívida, meu voto é favorável. Agora, colocar dentro de um caixa único da Prefeitura, que sabe Deus para onde vai parar,
O senhor me perdoa, mas eu insisto na ideia de que nós devemos ser coerentes e responsáveis, não com R$25 ou R$25 mil, mas com R$25 milhões, que é dinheiro do povo. Obrigado. Vereadora Regina. Senhor presidente, caros vereadores, vereadora, estou aqui atenta a esse debate democrático, natural, normal, em que se observa que todos, à sua maneira, estão preocupados, tanto com o DME, quanto com o dinheiro do povo. Aí, semana passada, nós recebemos o balanço, o balancete, o balanço, e eu, no meu pouco conhecimento, observando aqui, eu pedi a essa assessoria, a assessoria contábil financeira dessa casa, que me auxiliasse na análise desses balancetes, justamente porque não é minha área, eu não tenho esse conhecimento. E aí, o que não foi falado até agora aqui, como é que está a real situação do DME? Então, mais uma vez, aquele dia, quando eu disse aqui, como que eu vou votar uma coisa que eu não tenho o conhecimento profundo, para dizer como é que está a situação do DME, exata, aquela questão que nós já colocamos aqui também, dos processos, como é que está essa situação, que é uma outra coisa que a gente não pode deixar debaixo do tapete, a gente tem que nos preocupar de uma forma mais holística com o DME. Então, e não consegui, vereador Rogério, presidente, nesse momento, obter essa análise. Quando todas as vezes, vereadora Maria José, tantas vezes que nós discutimos coisas importantíssimas, como essa que nós estamos discutindo aqui, que nós muitas vezes pedíamos que essa casa tivesse uma assessoria que pudesse realmente chegar, olha, o balanço está assim, está com esse problema, está com esse déficit, não foi feito de forma adequada, tecnicamente não está certo, para que a gente possa, vereador, presidente Rogério, podemos votar, olha, com tranquilidade, essas questões. Então, eu me sinto fragilizada, vereador, de verdade, por uma falta de informação técnica em que eu não consegui. Até o momento ainda cobrei, eu gostaria, cadê o relatório que eu pedi? Eu estou pedindo um auxílio, para que eu possa debater até com mais consistência em relação à real situação do DME. E eu não obtive isso, vereador Rogério. A gente não consegue. E eu, como médica, obviamente, ali, até agora, no sufoco, encontrando ali atrás, ali, tomando chazinho, a vereadora Maria José, que é economista, mas me fala alguma coisa. Ela falou, ela falou para mim, tá complicado, não foi, Maria? Tá? Então, tem, mas quanto? Como é que está? Então, e aí você começa a procurar os números, aí você não acha os números. Onde que estão esses 25 milhões que foram retirados por decreto? Onde que estão? Está num banco separado, numa conta, está lá, como é que está? Que situação que é essa? Eu não sei, de verdade eu não sei, vereador Zé Maria. Então fica muito complicado para a gente, fica muito difícil, é um ato de muita responsabilidade. Então, independente se é debate formal, se é debate político, que debate for, existe uma coisa que é real, que é uma contabilidade que a gente teria, que no mínimo ter uma assessoria mais técnica, para que nos chegue e fale, olha, está assim, assado, e que isso não fique, por exemplo, com dificuldade para passar para os vereadores. Então, fica aqui minha fala, colaborando um pouquinho aí com o debate, que foi já muito bem debatido, formal, político. Eu quero colocar aqui essa angústia, mais uma vez, e nós vamos viver outras vezes situações assim, e que muitas vezes a gente não sabe o porquê exatamente. Tem votos políticos, mas tem votos que nós temos que ter muita responsabilidade na hora de votar. Então, é isso que eu queria deixar registrado, mais uma vez, por várias vezes, em vários momentos em que a gente precisava de ter um conhecimento, um relatório técnico para poder votar com segurança,
não somente pelo parecer das assessorias, que veja aí, que analisa formalmente, juridicamente, tecnicamente, legislativamente, mas nesse caso em que a gente precisaria de um auxílio, sabe, no caso econômico, eu não tive. Se os senhores conseguiram ter acesso a algum relatório, porque eu solicitei a assessoria técnica contábil dessa casa, eu solicitei, por favor, eu preciso de um auxílio. E não obtive. Então, fica aqui o registro, mais uma vez, de uma importante votação como essa. E aqui a gente não questiona objetivos, nada, apenas eu estou fazendo uma ponderação técnica e, principalmente, também eu gostaria de saber muito como que está a real situação e também em relação aos processos técnicos legislativos, que parece que não se preocupam muito, mas eu tenho uma preocupação com isso, e muito. E que isso não venha em nenhum momento, depois das várias sangrias do DME, como bem disse o vereador Paulo Tadeu, isso caia sobre o colo da população de Poços de Caldas. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu mais uma vez reitero aqui, ouvindo atentamente os debates, acho que está interessante, e queria parabenizar o vereador Tiago Cavelanha mais uma vez pela sua coerência aqui na busca de informações, e eu também continuo sem entender como que na semana passada o decreto seria revogado através de um projeto substitutivo e uma semana depois tudo mudou, né? Então eu concordo e vejo uma incoerência. E também não entendo por que o projeto da semana passada não foi derrubado só por nós, vereadores de oposição. Ele foi inviabilizado por uma decisão da bancada da situação. Vem me dizer, porque não houve consenso. Olha, até na discussão das emendas havia votação. As emendas foram derrubadas aqui em votação no plenário. E se todo processado tiver que haver consenso, aí não vai votar nada mais na Câmara, que certamente em algum momento vai haver uma disputa, né? Não vai haver unanimidade em todas as votações. Isso é uma coisa normal, né, na Câmara, isso a gente já acompanhou várias e várias vezes, então não justifica o motivo para a mudança de posicionamento tão radical. E eu também, saindo daqui na terça-feira, eu fiquei pensando, falei, gente, mas o que será que aconteceu? Perguntei para alguns vereadores aí, que a gente tem um pouco mais de amizade, mas o que levou a mudar tanto assim? Ninguém me explicou. E agora, ouvindo aqui a fala da doutora Regina, eu também fiquei pensando, será que não tinha dinheiro lá mesmo? Será que foram pescar e viu que o rio estava seco, não tinha peixe nenhum e tal? É o que a gente fica pensando, né? Então, agora, estamos aí no dia 7 de maio. Esse decreto que nós estamos tentando sustar aqui é de 27 de dezembro. E agora é decreto da administração passada, do ex-prefeito. E agora ele vai ser realmente utilizado, vai valer? Eu acho que vai, né? Está provado que vai valer. Porque o parecer, né, na semana passada, mudou da água para o vinho. Então, como signatário desse decreto, desse projeto, o meu voto também é pela validade do decreto, contrário ao parecer. E até queria, presidente, eu queria até questionar como será a votação. Nós vamos votar o quê? O parecer? Porque a verdade é a seguinte, é o projeto, né, o decreto. Então, nós que somos favoráveis, signatários, nós vamos votar a favor. Né? Nós vamos votar o processado, não o parecer. O processado, que não é inconstitucional. Muito obrigado. Vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente o debate dos companheiros. Estou numa preocupação muito grande. A situação que determinados vereadores estão colocando na assessoria jurídica e financeira dessa casa. Eu sempre confiei, a gente assina um parecer favorável, depois de ter um parecer, porque eu dentro dessa casa,
assim um negócio que a nossa assessoria falou, não vote. E eu votei de teimoso e outros companheiros votaram. Paulo Eustáquio era vereador na época e outros vereadores. Nós votamos e o que aconteceu? Nós conseguimos pegar 45 processos. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que parabenizar a assessoria jurídica dessa casa e confiar. Jurídica e financeira, porque chegando a um ponto igual está chegando aqui agora, a gente fica preocupado. E eu confio. Mas tem outros companheiros, parece pelo jeito, não estou confiando. E tem vereadores que poderia ter saber da situação do departamento, que foram vereador na Câmara passada, legislatura passada. Pode ter alguma modificação, uma modificação violenta, igual estão dizendo, eu fico muito preocupado. Quero deixar que conste em ata, nos anais dessa casa, o meu pronunciamento de hoje, a preocupação, a falta de respeito com determinados companheiros nessa casa. A respeito da nossa assessoria jurídica e financeira, legislativa. Eu fico preocupado e já pedi para constar. Eu gostaria de contar só isso, presidente. Muito obrigado. Vereador professor Flávio. Não, senhor presidente, eu só queria, eu já dei a resposta na minha fala anterior, mas dizer, nós votamos contra, então já demonstrou claramente o nosso posicionamento em relação aí aos 25 milhões. Mas o vereador Antônio Carlos se posicionou ali, eu acho que é muito pertinente a sua fala, vereador, se de repente o senhor pudesse também contribuir para o debate, porque quando nós apresentamos aqui os 10 milhões, Vossa Excelência tinha uma outra opinião em relação aos 10 milhões. E agora Vossa Excelência é um dos autores para assustar os 25 milhões. Então, de repente, Vossa Excelência poderia também contribuir. Se Vossa Excelência falou tanto de mudança, de fala, pode ser que Vossa Excelência tenha uma visão mais ampla que eu não consegui dimensionar. Porque antes, nos 10 milhões, Vossa Excelência foi a favor dos 10 milhões. E agora Vossa Excelência apresenta para assustar os 25 milhões. Então, maior respeito por vossa pessoa, mas Vossa Excelência manifestou isso, então, de repente, se o senhor quiser contribuir com o debate, ter um posicionamento em relação a isso, acho que seria legal para contribuir para o debate aqui. Obrigado. Eu acho que a minha contribuição, presidente, nobre vereador, é que é o seguinte, eu mudar é uma coisa que faz parte. Isso aí a gente muda mesmo, entendeu? Agradeço aí o riso irônico do vereador Rogério ali, que realmente está... Eu acho que respeito é bom, vereador. Em momento algum eu ri de qualquer fala aqui. Certo? Eu acho que isso aí é bom respeitar. O vereador falou, nós falamos, o senhor não se manifestou até agora, então eu lamento esse riso irônico de Vossa Excelência. Lamento profundamente. Porque todos os momentos aqui, os debates foram sem qualquer agressividade, sem qualquer ofensa. Não há crime nenhum em mudar de opinião. Nós apenas estamos comentando. Na semana passada, o parecer era para revogação do decreto. Ou não está escrito aqui? Está escrito aqui, ué. Até a semana passada, a bancada veio da situação para aprovar aquele projeto anterior. E no meio da reunião, foi parada a reunião e mudou-se o voto. E até hoje não há uma explicação plausível para isso. Não há. Então é só isso. Vamos manter o respeito, as opiniões, né? Porque a gente está procurando debater em alto nível. Em alto nível e com respeito a todo mundo. Vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, vereador, o senhor acha que o senhor transferiu a não resposta ao que o professor Flávio fez para mim? O senhor está falando a prerrogativa de mudar e, ao mesmo tempo, o senhor está dizendo por que mudou da semana passada para cá. Quem que pode mudar? Todo mundo? Ou só Vossa Excelência? Todos nós podemos mudar? Sabe que eu fico aqui pensando, vereador Flávio, que eu não estava aqui. E antes disso, se o senhor se sentiu tão ofendido assim, eu quero te pedir desculpa. Tá? Porque eu estava rindo dessa discordância. O senhor pode mudar. Na legislatura passada, o senhor é extremamente favorável aos 10 milhões. Agora, o senhor é contra 25. O senhor pode mudar. O senhor está arguindo aqui que um parecer não pode mudar. Uma pessoa não pode ter uma posição semana passada e agora outra. O senhor está tirando o direito. O senhor
está pedindo para o senhor e dos outros. Então, o senhor me desculpa, não tenho essa intenção nenhuma de ofender o senhor e quem quer que seja. Sabe o que mudou, professor Flávio? Que fazer reverência com o chapéu dos outros é bom demais. É bom, viu, senhor presidente? Sabe o que mudou? E aí eu quero dizer a minha decisão de um voto contrário. O senhor conhece aquela história do sapo? Não me joga na água não, me joga na pedra. Então era muito bom colocar uma emenda, atrelar o prefeito, e eu tenho lado. O meu candidato a prefeito de 2008 chamava Paulo Tadeu. Não era Paulinho Corominas. Nem fiz campanha para esse cidadão. Nem pelo contrário, contra. E naquele momento era importante a Câmara aprovar, porque era da base. Não foi o PT que colocou lá. Ou foi o professor Fábio? Não foi. Então, o que mudou é isso. Então, nós vamos colocar agora, porque é o prefeito Heloísio, do Partido dos Trabalhadores, nós vamos colocar uma emenda, atrelando o prefeito, desconsiderando aqui todas as falas que foram faladas, que mais de 14 milhões de reais dessa gestão, desse exercício, o prefeito está pagando de conta do prefeito, que não foi nós que colocamos lá, não. Não fizemos campanha, não pedimos um voto para o cidadão, nenhum. Então, o que mudou? Que aí nós colocamos uma emenda, atrelamos o prefeito, e aí fica um discurso bom, nós temos 1.300 fornecimentos. Só vai receber porque eu pus uma emenda lá. O senhor vai receber? Porque nós lá tomamos conta de que o senhor garantiu que o senhor ia receber. Aí sabia que a emenda não ia passar. Tinha colocado para o vereador Tiago a minha posição e porque contra. Tinha certeza que não ia passar. Mas o senhor tinha certeza que ele seria aprovado. E novamente o discurso estava bom de novo. Votei contra, porque eu queria garantir para vocês que vocês iam receber. Então, senhor presidente, eu não estava aqui quando votou os 10 milhões contra ou a favor. Não estava aqui quando se referendou a Lei 129, tá? Eu não estava aqui. O vereador Tiago fala, eu não estava aqui. O senhor era soldado de ponta da administração passada. Não, o senhor era, tanto é que o senhor foi colocado numa posição estratégica do município, o senhor foi diretor do DME. Quando eu falo soldado de ponta, é isso. A gente coloca nas condições de comando do município pessoas de confiança. Eu estou falando errado. Não, eu acho que é uma honra, né? Se amanhã fosse ser lembrado para ser secretário. O vereador Antônio Carlos já foi secretário. Outros vereadores aqui já foram secretários. Isso é um prestígio, uma honra, né, poder fazer isso. Então, senhor presidente, eu vou votar contrário a esse decreto, por entender, primeiro, pela resposta da nossa assessoria. Hoje tem a Lei 129, que realmente dá ao prefeito, mesmo tendo a Lei 111, a prerrogativa de fazer do jeito que fez. Então, por isso, meu voto é contra. E, mais uma vez, vereador Antônio Carlos, não fique triste, porque ele quer bem. Só um minutinho. A palavra porque ele se Não, deixa eu ter, mas tem gente escrita aqui. Tudo bem, então, não. É só para aceitar as desculpas, porque no momento desse, presidente, antes que nós estamos aqui discutindo, fica desagradável a gente olhar para um companheiro de bancada e ver o riso irônico na cara da gente. Eu acho que é só isso. O vereador Paulo Tadeu, quando começou a falar, falou em fraternidade, em pronunciamento fraterno, ele que sempre no passado foi até um pouco agressivo às vezes no debate e tudo mais, entendeu? Então, eu não estou criticando a mudança. Eu mudei e estou reconhecendo que eu mudei, não tem problema. Agora, precisava haver um reconhecimento da mudança da semana passada para cá também, só isso. E uma justificativa. Né? Nós apresentamos esse projeto de decreto no início da atual legislatura. Então, houve um tempo suficiente. Se ele tivesse sido analisado com a mesma rapidez do processado anterior, ninguém estaria discutindo aqui hoje. Não é mesmo? Permite uma parte? Sim, senhor. Eu acho que eu estou aperteando fora de hora.
Aí, Antônio Carlos, você já pediu uma parte, ele pede uma parte, não tem uma parte, daqui a pouco nós vamos estar discutindo. Eu pedi a palavra, né, porque apenas para esfriar os ânimos, o vereador Rogério está na presidência agora, porque nós estamos aqui, o mesmo objetivo, é a população de Poços de Caldas. E outra coisa, vereador Rogério Carrilho, quem elegeu o ex-prefeito, não foi só eu, não foi só o Tiago Cavelanha, né, a vereadora Regina, nem o vereador Rogério, que é do mesmo partido, foi a população de Poços de Caldas, que nos elegeu, que elegeu o Heloísio, que elegeu a todos. Então não é só eu. Eu estive com o ex-prefeito até o momento que entendi que não deveria estar mais. Só isso. Bom, tem mais 2 vereadores inscritos. Vamos tentar não levar isso para um lado pessoal, vamos discutir o processado. Nós estamos discutindo o processado 06/2013. Vamos deter a isso, porque se a gente começar a sair, daqui a pouco nós vamos começar a coisa. Aí eu vou interferir na conversa, porque está indo para um lugar que não é muito bom. A gente pode marcar depois, conversar sobre esses assuntos, quietinho, um canto, conversar sobre isso. Maria José. Vereadora Maria José Scacciotti. Muito obrigada, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. É realmente para isso, para nós acabarmos com essa, quero me posicionar agora, de nós nos colocarmos. Óbvio que nós temos todo o crédito à nossa assessoria aqui, 2 pessoas do fundo do coração de todos os vereadores que nos atendem aqui, que é o doutor Hernando e o doutor João, de forma alguma estamos. O que nós estamos, que eles estão colocando agora, é um julgamento da assessoria deles, mas não quer dizer que nós, com todo o trâmite da história, não tenhamos o direito de julgar que não concordamos desta maneira. Por isso que quando nós colocamos, a Lei 111 é do Estatuto, a 129 pertence ao prefeito, e o prefeito tem todo o direito de pegar e pôr um decreto executivo aqui dizendo, diminua o capital e pega os 25 milhões. E acabou, a Câmara não precisa, enquanto estiver em vigor a Lei 129. Então nós estamos discutindo aqui uma situação que de um lado para o outro, como se fosse um favor que o prefeito nos faz, ou se fosse uma situação que nós também não estamos compreendendo muito bem, né? Mas nada mais é do que um parecer, um projeto que nós temos de votar, e por isso que eu acho que temos mesmo de acalmar os ânimos, nós vamos ter de conviver 4 anos, isso aqui é mais do que muitos casamentos, então... Então vamos nos acalmar aqui para nós realmente votarmos aí, e fica mesmo minha sugestão, querem força-tarefa, nós realmente não votamos, eu não votei no Heloísio, está na cara, né, Rogério? Não voto até, né? Mas considero como nosso prefeito, tenho o maior respeito pelo doutor Heloísio como prefeito de Poços de Caldas. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, eu entendo a sua preocupação em não levar o debate para o lado político, mas isso já foi feito. Infelizmente, uma fala, muitas vezes jogada ao ar, não pode ficar sem resposta. Vereador Rogério, quando o senhor fala com a boca cheia de que não foi o senhor que elegeu Paulinho Curuminas, o que a impressão que nos passa é de que o senhor está, então, se isentando dessa responsabilidade. Ora, nós estamos aqui para defender o nosso povo, foi o povo que confiou na sua competência e o colocou aqui, independente se o senhor apoiou A, B ou C, ou que já ficou para trás. E concordando ou não concordando, fazendo parte ou não fazendo parte, esse abacaxi está na nossa mão. Então não é porque o senhor não ajudou a colocar, ou porque o senhor não votou, que isso isenta a nossa responsabilidade de resolver o problema agora, não. E vou mais adiante, não é porque já erraram lá atrás, não é com o erro do passado que eu vou justificar o meu erro do hoje, não. Falei semana passada, 2 erros não dão um acerto. Quem errou votando a favor ou contrário lá atrás, está tendo a oportunidade de corrigir esse erro agora. E encerro, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, pedindo para que o senhor não julgue mais meu posicionamento, meu caráter, me chamando de soldado de ponta, julgando meu pensamento, se eu ia votar a favor ou contra, como o senhor bem colocou, o senhor não estava nessa casa, não estava no executivo,
não estava sequer participando do que vinha acontecendo. Tanto que seus colegas, que também estavam nessa casa, também votaram a favor e jamais, da minha boca, o senhor viu qualquer questionamento com relação a esse voto. O voto do vereador é legítimo e cabe responsabilidade única e exclusiva dele. E jamais o senhor vai me ver julgando ou questionando, ou pior, premeditando ações de quem for. Como é que eu vou votar? Se eu sou soldado de ponto, soldado, general, sargento, essa patente não me cabe não, viu, vereador Paulo Eustáquio? Vai me desculpar. Muito obrigado. Vereadora Regina. Só para, rapidinho, só para falar para o nobre vereador Lical, eu não sei se a hora que ele falou da parte financeira, o que eu disse, e tenho o maior respeito pelas assessorias dessa casa, técnica, legislativa e financeira, é que eu não consegui obter aquilo que eu havia solicitado. Um auxílio na avaliação do balanço do DME. Somente isso. Eu não disse aqui que a assessoria fez errado ou deixou de fazer. Agora, nós não podemos esquecer que nós somos políticos, né? Na sua amplitude. Então, eu tenho maior respeito aqui pela assessoria técnica legislativa, tenho maior respeito pela assessoria técnica contábil, mas eu não consegui obter aquilo que eu havia pedido. Somente isso. Vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, eu só gostaria de aproveitar essa oportunidade, vereador Thiago, de dizer para Vossa Excelência que jamais vou renunciar, abdicar a minha condição de vereador e de votar. Tanto eu já disse qual é a minha posição em relação a esse decreto. Quando eu referi soldado, eu não estou, até porque se eu tivesse dito, se isso fosse uma palavra que pudesse estar denegrindo, né, eu estaria dizendo a todos aqueles que escolheram essa profissão, né, uma situação, quando eu digo soldado, porque nesse projeto político que nós temos para Poços de Caldas, eu me considero aqui na frente do Legislativo um soldado desse projeto. E não tenho assim, medo nenhum. Estou aqui realmente para defender um projeto que eu acredito, que lutei para que pudesse chegar na condição que chegou. Então, quando falei isso, de alguma forma posso ter ofendido Vossa Excelência, também quero pedir desculpa e dizer que o senhor foi um colaborador de ponta na administração passada. Acho que melhora isso, né? Porque eu ainda não tive a oportunidade, né, de ganhar uma eleição, ter um prefeito e ser convidado para ocupar uma secretaria. Acho que seria, para mim, seria um motivo de muito reconhecimento, orgulho, poder contribuir na administração da cidade. Vereador Lical. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente as palavras da Regina e fiquei até meio indignado. Porque eu não citei o nome dela nem um minuto. Se a Carapuça serviu para ela, porque eu não falei o nome dela. Não citei o nome dela nem um minuto. E fiquei até abismado da maneira que ela me falou, Lical. Eu não fiz nada, eu apenas comentei o que eu acho. Eu, como vereador, que fui eleito, eu tenho o direito de pensar e analisar. Eu não sou obrigado a escutar e aceitar que determinadas pessoas falam. Entendeu? Isso que eu fico preocupado. Entendeu? E outras coisas que eu vi atentamente também. Esses 129, eles votaram. A Câmara passada votou, não foi eu que votei, foi determinados companheiros, não. Devia ter feito o quê, então? Os vereadores que votaram deviam ter pedido para revogar essa lei. Que esses vereadores que votaram, que abriram um leque dentro, não sei o motivo. E agora, devia ter votado contra, agora pedir para revogar essa lei. Da maneira que a lei está aí, não foi revogada. Não devia ter votado, processar nenhum, revogar a lei. Mas, infelizmente, não pediu para revogar. Só isso, senhor presidente. Bom, eu vou pôr em votação o processado. O que nós temos que ver aqui é o seguinte: o processado é sobre a suspensão do decreto legislativo, que está baseado na Lei 129, que alterou a Lei 111. Então, a lei que está em vigor é a Lei 129. O processado diz que ele é pela rejeição, tá? Devido a coisa. Então, eu vou ler o voto aqui de novo, porque a gente já discutiu muita coisa aqui, já se falou muito,
Então eu vou ler o voto aqui para a gente poder parecer e pôr em votação. O voto. Considerando que a Lei Complementar 129, do dia 1º de novembro de 2011, estabeleceu que ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto Social de cada uma das empresas do Grupo DME. Considerando que o Decreto 10.737 altera o dispositivo do Estatuto Jurídico da Empresa Pública DME, Poços de Caldas Participação S.A., cujos efeitos jurídicos já foram produzidos, e considerando, por fim, a ausência de suporte legal para admitirmos a proposta contida no processo legislativo 06/2003, firmamos o parecer pela rejeição. Então, vamos pôr em votação o processado. Quem é a favor do processado, vota a favor. Quem é contra o processado, vota contra. Não é o parecer. A votação é o processado. Tá certo? Então, em votação. O processado foi rejeitado por 7 votos a 6. Pronto. Senhor, processado inscrito em primeira discussão. Processado número 277/2010. Projeto de lei substitutivo que autoriza a desafetação da área do terreno de domínio público e autoriza sua doação à União Federal, com destinação ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Autoria Executivo, parecer, aprovação com emendas. Processado 277/2010, projeto de lei substitutivo que autoriza a desafetação de terra de terrenos de domínio público e autoriza a sua doação à União Federal com destinação ao Tribunal Regional do Trabalho, Terceira Região. Em discussão. Antônio Carlos. Qual a minha justificativa de voto contra? Por entender o seguinte: pouco tempo de análise, sei lá, é complicado, viu, votar um processado desse. Se eu pudesse, eu até nem votaria. Se fosse em outros tempos, em outras épocas, pudesse pedir vistas, pediria vistas. Porque é complicado, viu? Hoje eu tenho que parabenizar aqui o nosso vereador Flávio aí, que realmente está bacana, né, essa velocidade. Mas fica a preocupação, nobre líder do senhor prefeito, que não houve, né, uma sintonia lá com a região onde será doada essa área, acessibilidade, né? Eu acho que a gente vai continuar judiando do povo. Vai um tribunal para um lado, outro para o outro lado, fórum, vai ficar um negócio assim meio desconectado, né? Então, minha justificativa do voto contrário. Deixa eu falar uma coisa, nós temos umas emendas aqui, eu acho que a gente deveria de primeiro pôr as emendas em votação, para depois a gente discutir. Hein? Você quer falar antes das emendas? Não, tem que discussar, depois discussar as emendas e depois a gente vai falar. Então tá. Senão... Não, é que eu ia pedir para ler todo o processado, porque eu não conheço absolutamente nada. Emenda. As emendas. Primeira emenda. Acrescentar artigo novo com a seguinte redação: da escritura de doação deverá constar expressamente que a construção do Fórum da Justiça do Trabalho de Poços de Caldas deverá ocorrer no prazo de 4 anos a contar da lavratura da escritura, sob pena de reversão do imóvel ao patrimônio municipal. Em discussão. Em votação. Não, em discussão, você vai discutir? Você quer discutir a emenda, Regina? Eu posso... Não, a emenda. Só um minutinho.
André Maria, voto. Em votação, Jonei, Maria José, emenda aprovada por 8 votos a 5. Não, segunda. Agora é processado só uma emenda só? Só. Então, agora em discussão, Regina. Agora. Era justamente para não votar. Bom, senhor presidente, caros vereadores e vereadoras, eu queria fazer uma solicitação, já que eu não posso pedir vistas, e também eu tive a informação que viria para votação isso ontem no final da tarde, e não tive condições de analisar, de conhecer. Então, eu gostaria que fosse lida a mensagem, os pareceres, para que eu pudesse ter condição de votar. Ou, senão, eu vou me retirar e não vou votar, porque eu não vou votar algo que eu não sei. Eu gostaria de saber se houve algum estudo de impacto direto, indireto, a questão de acessibilidade. Eu não conheço nada do processado. Então, fica muito complicado votar de uma forma desse jeito, sem conhecer o processado. Regina, então, deixa eu falar, tem um relatório aqui com o seu voto. Você foi a relatora. Eu, relatora? Agora? Está aqui, ó. Mas eu não me lembro. Não, esse é um processado que está aqui, foi um substituto. Então, você tem um parecer aqui, os pareceres 052 pela administração pública de 2011, isso é um processado que está vindo desde 2010, entendeu? Você tem um parecer. Vereador Rogério Andrade, presidente, eu justamente estou pedindo para conhecer. É só isso, eu não tenho como lembrar de coisa de 2010, presidente. Por favor, agora, eu só quero, eu estou pedindo a oportunidade de conhecer. Se não é possível ler todo o processado, ao menos a leitura de parte, é justo que a vereadora tente nivelar a memória aí por conta eu acho que é importante sim. Eu acho Muito obrigada, senhor presidente. Porque a única coisa que eu quero é votar com consciência, é só isso que eu quero. Regina, deixa eu te explicar. O processado está vindo desde 2010 e teve um substitutivo agora. Ele estava até 2011, entendeu? Ele estava correndo aqui. Aí teve, na gestão atual, foi mandado agora, em 22 de março, um substitutivo com uma alteração só. Tá? Então eu vou passar para o secretário ler. Aqui, ó. Questão, Jorge, seria possível nós suspendermos a sessão por 10 minutos, 15 minutos, para a senhora poder dar uma lida no processado? Lhe atende? Porque eu acho que fica melhor do que ler partes, ou a senhora pode buscar nele, talvez, uma sugestão para colaborar com a sua necessidade de um conhecimento maior sobre a matéria. Fica pela decisão da presidência. Para mim, tudo bem, eu conhecendo... 5 minutos, pode ser? 10 minutos? 10 minutos. Então, suspensa a sessão por 10 minutos. Dá para ver.